Boa tarde, queria agradecer o convite do Bucocast para introduzir esse tema de cirurgia ortognática, que é um tema bem corriqueiro no nosso dia a dia e que pode acrescentar nessa formação de novos profissionais, que é um tema bem importante. Então, queria, antes de qualquer coisa, parabenizar a iniciativa do Bucocast pela oportunidade de estar falando. Bom, o tema de hoje é um tema de cirurgia ortognática. E a cirurgia ortognática me lembra muito, quando eu comecei a atuar nessa área, que me lembra muito um quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça são várias peças e essas peças, cada peça tem que ser bem colocada para que a gente consiga montar esse quadro. Se eu não colocar uma peça na posição certa, eu não vou conseguir montar o quadro e eu não vou conseguir ter o resultado satisfatório nessa analogia que é a construção desse quadro, tá? Então, cada passo que vai ser falado hoje é importante para a gente ter um resultado final, que é a satisfação do paciente, que é o mais importante de tudo, tá? Meu nome é Gustavo Henrique Mota, eu sou cirurgião bucomaxilofacial e implantodontista, estou atuando há mais de 28 anos na área cirúrgica. Então, para iniciar, eu queria iniciar mostrando alguns casos, um caso, na verdade, que é um caso de um paciente classe 2 que apresenta uma mandíbula retruída. E a primeira coisa que dá dúvida para a gente é para saber, será que essa mandíbula ela está retruída ou será que essa maxila que está avançada? Né? Ou ela tem uma protrusão da maxila ou um retrognatismo da minha mandíbula? Então, essas são as dúvidas que surgem no nosso dia a dia quando a gente está atuando num paciente que apresenta uma deformidade facial. Então, pacientes que apresentam grandes deformidades, é sempre importante a gente avaliar a articulação desse paciente. Então, tem alguns exames que a gente vai comentar hoje com vocês aqui, que são exames que são importantes para o cirurgião bucomaxilofacial ter e saber interpretar esse exame. No caso, uma ressonância magnética. Então, por exemplo, nesse lado direito aqui, né, do lado esquerdo, perdão, eu consigo imaginar meu coronoide, né, desculpa, meu coronoide, meu côndilo, consigo imaginar minha fossa, consigo imaginar o meu disco articular e meu poro acústico. Então eu consigo entender que essa mandíbula está com a boca fechada e o meu disco articular está anteriorizado. Na foto do lado, eu já vejo a mandíbula com a boca aberta e o meu disco articular com uma luxação sem redução. Então, esse paciente apresenta tanto na abertura quanto no fechamento o disco fora do lugar. Esses pacientes que apresentam esse tipo de patologia são pacientes que devem ter uma atenção especial, porque isso pode resultar problemas ruins num pós-operatório imediato ou tardio do paciente que é submetido à cirurgia ortognática. Então, isso vai ser mais um papo, uma conversa que a gente vai ter para a gente poder discutir com vocês hoje. Bom, cirurgia ortognática vem do grego, né, que orto significa alinhado ou reto e gnato, né, significa maxilar. Então seria uma maxila reta. Então daí vem o tema cirurgia ortognática, que é um tema hoje tão falado, né, em todos os lugares da nossa área. Bom, para a gente conseguir fazer um procedimento como esse, é importante primeiro a gente ter uma condição clínica. Primeiro a gente ter o paciente, né, sem dúvida nenhuma, sem o paciente a gente não consegue fazer. Depois disso, é importante ter o cirurgião bucomaxilofacial para executar esse procedimento. Ele sozinho ele não vai conseguir executar o procedimento, então é importante o ortodontista para fazer todo o preparo pré-cirúrgico e o pós-cirúrgico. Vou precisar também da fonoaudiologia e da fisioterapia para o pós-operatório, principalmente, mas eu particularmente gosto muito de uma consulta pré-cirúrgica com a fono e com o fisioterapeuta, para que ele já conheça o paciente e, sem dúvida nenhuma, vai precisar de um anestesista para poder fazer anestesia geral, porque todo mundo sabe que esse procedimento é feito no hospital com anestesia geral. Né? Um procedimento que hoje, graças a Deus, evoluiu muito, a técnica cirúrgica evoluiu muito, o tempo cirúrgico diminuiu demais, né? Então hoje é um tempo cirúrgico bem melhor, então isso resulta em um pós-operatório muito mais confortável para o paciente, graças à evolução da técnica e à evolução também de grandes anestesistas para conduzir esses tipos de paciente. Bom, então, depois disso, é importante a gente entender que a gente tem 3 deformidades faciais, ou, falando melhor, 4 deformidades.
Então, quais são essas 4 deformidades faciais que o paciente apresenta? Ele apresenta, ele precisa, né, primeiramente, ele precisa ter a função, né, então eu preciso ter função no meu resultado, no meu resultado final, eu preciso buscar a estética e a harmonia para esse paciente e preciso da estabilidade, né, para minha oclusão final desse meu paciente e preciso da saúde periodontal. Então, esses 4 objetivos ortocirúrgicos, eles são fundamentais em cima de um paciente que apresenta as deformidades faciais, que um pouco mais para frente já vamos falar quais são elas. Então, a saúde periodontal, a estabilidade, a estética e a função do paciente que vai ser submetido a esses tipos de deformidade. Bom, então, dando continuidade, né, e sabendo já qual é o objetivo do tratamento cirúrgico, nós precisamos entender como que nós vamos iniciar com o tratamento. Então, quando a gente tem um paciente que apresenta e busca esses resultados, desses objetivos, a gente precisa de um tratamento ortocirúrgico. Então, precisa do cirurgião, como foi falado, e precisa do ortodontista. A ortodontia, ela é a responsável pela posição adequada dos dentes dentro da base óssea, dentro da minha maxila e dentro da minha mandíbula. Gosto muito de fazer uma analogia que é como se fosse uma construção de um prédio. Eu não posso construir o prédio com as pilastras tortas. Eu tenho que construir o prédio com a pilastra paralela para que eu construa esse prédio e esse prédio ele não resulte em rachaduras, em vazamentos e outros problemas. Eu preciso ter a pilastra na posição certa para que construa esse prédio. Eu preciso de uma ortodontia colocando esses dentes na posição adequada para que a gente consiga executar uma boa técnica cirúrgica. Então, a função ortodôntica, a função do ortodontista ou da ortodontia, ela é fundamental para a construção de um resultado. Ela é uma das peças que a gente está conversando com vocês, do meu quebra-cabeça, para que a gente consiga um resultado final no meu pós-operatório. Então, a ortodontia é mais ou menos isso. Ela vai fazer, vamos conversar sobre os tipos de aparelho. No caso, esse é um aparelho ortodôntico, um aparelho fixo com brackets, mas independente qual a técnica, qual o aparelho que vai ser utilizado, o objetivo vai ser o mesmo. E é isso que é importante a gente conversar e deixar claro o que vai ser feito para os pacientes. Então, o objetivo vai ser o quê? Colocar esses dentes bem alinhados na base óssea, tanto os dentes superiores quanto os dentes inferiores. Automaticamente, quando a gente posiciona esse dente bem posicionado na base óssea, eu normalmente acentuo a deformidade do paciente. Então, quando é um paciente classe 3, normalmente pode acontecer dele ficar mais classe 3. Um paciente que tem uma simetria de face, normalmente ele vai ficar com uma simetria de face mais acentuada. Então, o preparo pré-cirúrgico, o ortodontista vai normalmente piorar a situação clínica da oclusão desse paciente para ser corrigida no ato cirúrgico. Tá? Isso é uma dúvida e uma informação importante para que todos saibam, principalmente o paciente, que o preparo pré-cirúrgico vai piorar o caso, muitas vezes, para que a gente possa fazer o tratamento cirúrgico. Bom, então, a cirurgia ortognática, né, o conceito da cirurgia ortognática, nada mais é do que um procedimento da bucomaxilo que vai arrumar, vai corrigir, né, falando de uma maneira melhor, a posição do osso, principalmente da maxila e da mandíbula, na posição adequada do meu crânio. Então, é um procedimento indicado para pacientes que apresentam alterações esqueletais ou deformidades dentofaciais que vão ser submetidos à cirurgia ortognática. Bom, quais são os 4 tipos de deformidades? A gente tem 4 tipos de deformidades que o paciente pode apresentar. Essas 4 tipos de deformidades, não necessariamente elas vão estar isoladas. Normalmente, elas estão conjugadas. Então, eu posso ter ela isolada, né, como a gente vai falar daqui a pouco, ou ela normalmente conjugada, 2 delas ou 3 delas em um mesmo paciente. Isso é uma outra coisa que é importante deixar claro no diagnóstico, até porque o diagnóstico só existe um diagnóstico. A gente não tem 2 diagnósticos, a gente tem um diagnóstico para a gente corrigir o problema desse paciente. Bom,
As deformidades que a gente tem são, primeiro, a mais comum, que é a anteroposterior. É aquele paciente que tem a mandíbula ou a maxila muito para frente ou muito para trás. Então, é um problema chamado anteroposterior. Outro problema é um problema vertical. É aquele paciente que, quando sorri, mostra muita gengiva ou mostra pouco dente. É uma alteração vertical também, ou também uma mordida aberta, também é uma deformidade vertical. O problema transversal é o problema das mordidas cruzadas, quando a maxila ela é atrésica, quando a maxila, do ponto de vista transversal ou horizontal, ela é menor do que a mandíbula. Por sinal, essa deformidade é a mais comum de aparecer isolada, né? Normalmente as outras elas são conjugadas. A transversal, se for pegar uma estatística na literatura, é uma deformidade onde ela é o que mais aparece do ponto de vista isolada, sozinha, né? É a transversal. E para finalizar, os casos de assimetria, né? As assimetrias faciais é um outro tipo de deformidade. Então, normalmente, a gente tem uma deformidade anteroposterior associada a uma vertical, uma anteroposterior com uma atresia de maxila, né, que é uma deformidade horizontal. Então, as deformidades, normalmente, elas são deformidades que apresentam o paciente deformidades conjugadas. Por exemplo, esses pacientes, né? Então, por exemplo, o primeiro paciente, né, essa moça, ela apresenta um excesso de maxila, ou uma deficiência de maxila, uma deficiência de mandíbula. Esse paciente número 2 aqui, ele tem o quê? Um excesso de mandíbula, uma deficiência de maxila. Então, normalmente, é o problema anteroposterior, para frente e para trás. Esse outro paciente é quando sorri e mostra muita gengiva, então é chamado de uma alteração vertical, né? Uma alteração vertical. Assim como essas duas alterações, um paciente que sorri e não mostra muito dente, e um paciente que apresenta uma mordida aberta posterior, e um paciente que apresenta uma mordida aberta anterior. Esses dois pacientes são pacientes que apresentam alterações verticais. E a mais comum, né, que a gente falou que é a de aparecer isolada, que é a situação dessa paciente, ela apresenta o quê? Uma mordida cruzada posterior. Então, ela apresenta uma alteração simplesmente transversal. Ela não tem uma alteração de assimetria, ela não tem uma alteração de esquelética, né? Uma assimetria esquelética, não dentária. Uma alteração de anteroposterior, ela apresenta uma alteração simplesmente transversal, que é uma alteração horizontal. Bom, as assimetrias são o ponto mais, como eu posso dizer, o que tem que tomar mais cuidado. Então, por exemplo, eu posso ter uma assimetria de maxila, que tem uma alteração das linhas médias maxilares em relação à minha linha média facial, e uma alteração da minha linha média mandibular em relação à minha linha média facial. Como nós vamos diagnosticar essas 4 deformidades? Como que isso é feito? Pode ser feito de 3 maneiras. Através de uma avaliação clínica, olhando o paciente, que eu acho que é uma peça do meu quebra-cabeça fundamental. A segunda avaliação é através das minhas fotografias. A fotografia também é um meio de diagnóstico que auxilia muito a gente. E através das tomografias e da minha cefalometria. Tá? Então, são as avaliações, como nós podemos diagnosticar as alterações esqueletais nos pacientes adultos que apresentam alterações esqueletais. Esse artigo é um artigo que muitos cirurgiões usam, e eu também uso, é um artigo do Andrews, é um artigo que ele classifica como de colocar a posição correta da minha maxila em relação à base do crânio. Tá? Ele é um artigo que ele fez em adultos e mulheres adultas, que é um artigo bem interessante para quem tiver interesse. Fica aí a dica, que é um artigo que muitos cirurgiões usam como referência a esse artigo. Bom, aparelho ortodôntico. Então, quando a gente tem um paciente que apresenta uma deformidade facial, esse paciente ele pode ter, ele vai precisar de um tratamento ortodôntico muitas vezes. Então, a maioria dos casos, a resposta é sim. Esse paciente precisa de um tratamento ortodôntico para fazer a cirurgia ortognática. Mas tem alguns casos que não é preciso tratamento ortodôntico. Então, isso é uma coisa importante para a gente falar. Por quê? Porque eu tenho um paciente, por exemplo, como essa boca, que é uma oclusão classe 1, linha média correta, guia canina, guia incisiva, tudo perfeito, só que essa paciente ela tem uma queixa de sorriso gengival. Então, ela tem uma oclusão perfeita,
ela tem simplesmente uma falta de velamento labial, ela não tem o velamento labial correto e ela tem um excesso vertical de maxila. Essa paciente durante anos usou a toxina botulínica, até que chegou a um ponto e falou assim: Gustavo, eu não quero mais usar a toxina botulínica, eu quero fazer uma coisa definitiva, e é um caso cirúrgico, né? O sorriso gengival, ele é multifatorial, né? Tem o crescimento vertical da maxila, tem a hiperatividade muscular, tem o tamanho dos dentes. No caso dela, era um crescimento vertical da maxila. Então, um caso de cirurgia ortognática. Era o que precisava ser feito. Bom, então o que foi feito? A gente simplesmente fez uma osteotomia na maxila e subiu ela de acordo com o planejamento que foi necessário para ela, para que ela conseguisse esse velamento labial. Então, automaticamente, quando eu subo essa maxila, eu tenho uma autorrotação da minha mandíbula e eu consigo ter um velamento labial e, automaticamente, essa paciente tem um benefício funcional bem considerado. E o sorriso gengival, né, dela, que acho que é um objetivo que ela tinha e acho que a gente acabou alcançando. E a oclusão dela? A oclusão dela continuou como era antes, né? Do jeito que era antes, a oclusão dela continuou igual, porque simplesmente não foi feito nenhum movimento antero-posterior, nenhuma segmentação, nenhuma alteração transversal para corrigir a alteração desse paciente. Bom, o que é importante, né? Tudo é importante do meu quebra-cabeça, por isso que eu comecei a aula falando do quebra-cabeça. E o que eu vou falar agora todas são importantes, mas essas são fundamentais também. Não? Então, o que é isso? Primeiro, qual aparelho que eu vou usar? Então, a gente tem 4 tipos de aparelho. Eu posso usar o metálico, o convencional, os brackets. Eu posso usar o bracket estético. Eu posso usar os alinhadores, que é uma opção de tratamento também, a cirurgia ortognática com os alinhadores. E eu posso usar também os brackets na região lingual do paciente, que são casos que a gente também efetua a técnica cirúrgica. Então, qualquer um desses tipos de aparelho, nós podemos executar a cirurgia ortognática. Bom, pensando nisso, o que é importante na relação maxilomandibular? Primeira coisa importante para que a gente consiga um bom preparo ortodôntico para que a gente execute a técnica cirúrgica da maneira adequada. Então, eu preciso do quê? Eu preciso do trespasse adequado. Então, por exemplo, quando eu tenho uma boca como essa e esses dentes eles estão muito palatinizados, na hora que o meu ortodontista alinhar e nivelar isso, por acaso, esse meu trespasse, nesse caso, vai diminuir, porque os meus dentes estão muito palatinizados, esses aqui estão um pouco lingualizados, então esse aqui vai vir um pouco mais para vestibular, esse também, mas o meu trespasse talvez vai diminuir um pouquinho. Então é importante entender o trespasse e o que vai acontecer com o paciente. Curva de SPI. Essa curva de SPI, ela é importante, que é essa alteração, quando esses incisivos estão muito verticais, né? Eles são muito instruídos. Normalmente, com arco base ortodôntico, a gente consegue fazer a colocação correta desses dentes na posição. Mas algumas vezes não. Então, algumas vezes eu preciso fazer o diagnóstico para ver se eu preciso intruir os molares, se eu preciso fazer uma osteotomia subapical para corrigir isso, mas a curva de SPI precisa ser corrigida no pré-cirúrgico para diminuir a morbidade no meu pós-cirúrgico. Bom, discrepância de Bolton. O que é isso? É a alteração do tamanho dos dentes. Existe uma relação dos meus dentes superiores com meus dentes inferiores, que elas precisam ser medidas para que a gente não deixe espaços, principalmente na minha segmentação de maxila. Então, quando eu tenho discrepância de Bolton, se eu não segmento a minha maxila, eu não consigo deixar esse paciente em classe 1 em linha média correta. Tá? Então, isso é importante no diagnóstico antes. Por quê? Porque se é um cirurgião que não segmenta a maxila, eu preciso muitas vezes fazer slices anteriores e inferiores para diminuir o mesiodistal inferior anterior, para que diminua o meu diastema superior se houver um excesso da minha discrepância de Bolton. Tá? Então, a discrepância de Bolton é um diagnóstico fundamental no meu preparo pré-cirúrgico. O que mais? É importante também na minha relação maxilomandibular avaliar a minha atresia de maxila. Por quê? Porque tem casos que eu preciso fazer 2 tempos cirúrgicos. O que é isso? Eu primeiro preciso disjuntar, preciso expandir a minha maxila com o írax, com o RAS, com o disjuntor, seja qual for,
para que depois eu faça a cirurgia ortognática. Então, a minha atresia de maxila, ela é fundamental ser feito o diagnóstico prévio para saber se a gente vai fazer 2 tempos cirúrgicos ou 1 tempo cirúrgico só. O que seria 1 tempo cirúrgico só? Na próprio movimento antero-posterior da minha maxila, na minha correção da minha simetria, na minha correção do meu vertical, eu vou expandir a minha maxila, por exemplo, com uma segmentação de maxila, que é uma coisa bem rotineira hoje nos consultórios dos cirurgiões bucomaxilos. Bom, e a curva de Wilson? Isso é bem importante conversar com o ortodontista, né? Porque é muito importante o ortodontista, né? Normalmente os molares, eles ficam lingualizados. Isso é ruim para a cirurgia no preparo. Esses molares, eles têm que ficar na posição adequada, eles não podem ficar lingualizados. Eles têm que ficar na base óssea, no sentido anteroposterior, óbvio, para frente e para trás, e no vertical. Eu não posso ficar nem muito lingualizado, nem muito vestibularizado. Isso é a minha referência do quê? Da minha atresia de maxila. Então, a curva de Wilson tem muita relação com a minha atresia de maxila, tá? É bem importante o meu ortodontista colocar esses molares na posição correta. Então, resumindo, a cirurgia ortognática é um trabalho multidisciplinar. Então, não é só o cirurgião, não é só o ortodontista, não é só o fisioterapeuta, não é só o anestesista. A gente precisa do periodontista, a gente precisa de uma equipe para que a gente consiga o melhor resultado para esse paciente. Tá? Isso é muito importante para a gente conseguir o melhor resultado para ele. Bom, as disjunções que a gente falou, né? Então a gente já falou das deformidades, vamos falar do transversal, que é o mais comum aparecer isolada, que é esse paciente, por exemplo. Então, nesse caso, ele tem uma atresia de maxila e uma alteração anteroposterior, tá? Então, eu tenho uma atresia grande, né? Uma maxila bem atrésica, e uma maxila, e uma mandíbula, ou uma maxila com alteração transversal. Essa menina também, ela tem uma alteração transversal e depois da cirurgia, a solução da alteração transversal que ela apresentava. Essas são alterações transversais que a gente corrige. Qual aparelho para a alteração transversal? Então, esse paciente tem uma mordida cruzada e eu preciso expandir, eu preciso resolver o transversal. Para resolver o transversal, eu tenho 3 tipos de aparelho. Eu tenho o Haas, eu tenho o McNamara e tenho o IRAX, que normalmente é o mais utilizado. Tá? Então, são os aparelhos que a gente usa para a gente corrigir a alteração na horizontal que esse paciente apresenta. Então, o que seria a cirurgia? A cirurgia seria uma osteotomia LEFOR-1 convencional com uma osteotomia entre os incisivos. Então, é feito isso na cirurgia, né? Então, o paciente tem uma mordida cruzada, tá? Então, simplesmente, pura, isolado, uma mordida cruzada. É colocado o disjuntor. Esse disjuntor é colocado antes da cirurgia. É feita a cirurgia da disjunção. Essa disjunção ela é feita para soltar os pilares pterigoideu, zigomático e o canino. Automaticamente, com esse disjuntor, a gente começa a ativar normalmente 1 milímetro por dia. Cada volta são 0,25, normalmente, depende do disjuntor. Então, 2 voltas de manhã, por exemplo, e 2 voltas à noite. 1 milímetro por dia. E a gente vai começar a resolver o transversal e abrir esse diastema que esse paciente apresenta. Cheguei no máximo, né, da disjunção, eu travo o meu disjuntor. Eu espero aí normalmente de 60 a 120 dias, é o tempo de consolidação desse osso, e enquanto isso o meu ortodontista vai colocando o aparelho fixo ou qualquer outro tipo de aparelho para ir fechando esse diastema. Então eu tenho um paciente que automaticamente tinha uma mordida cruzada, depois da cirurgia eu consigo resolver o problema transversal puramente que o paciente apresentava, tá? Então através da disjunção cirúrgica. Já nos casos vertical, anteroposterior e assimetria, esses casos são casos onde normalmente eles são conjugados, que podem apresentar um problema anteroposterior. Como essa menina, por exemplo. Ela tem o quê? Ela tem um crescimento vertical da maxila e ela apresenta, por exemplo, um problema anteroposterior, tá? Então, normalmente um problema conjugado. Então,
Uma menina como essa apresenta normalmente uns dentes curtos, isso é uma avaliação que também é importante a gente avaliar, mas ela depois da cirurgia, dessa impacção de maxila, quando eu impacto a maxila, minha mandíbula tem um movimento que é chamado de autorrotação. A minha maxila sobe, a minha mandíbula acompanha esse movimento. Então, fazendo uma cirurgia simplesmente na maxila, eu tenho essa autorrotação da minha mandíbula e consigo esse contorno facial e essa harmonia no meu rosto de uma maneira bem satisfatória, assim como o sorriso do paciente, que é o que a gente busca, né, o resultado da oclusão final desse paciente. Então, a gente pode ter um crescimento vertical da maxila ou, como nesse caso, uma deficiência vertical de maxila. Esse paciente, na hora que ele sorri, ele não mostra muito dente. Então, ele tem uma deficiência, ele não mostra dente. Qual que é a cirurgia? Mesma coisa, só que ao invés da gente subir, como foi o caso da menina anterior, nesse caso a gente coloca ela para baixo e a gente consegue mostrar mais dente. Particularmente, ao meu ver, esse movimento é o movimento mais instável da cirurgia ortognática. Então, tomar bastante cuidado com esse tipo de paciente para que a gente não crie um problema que se chama pseudoartrose. Tá? Gosto muito de usar nesses casos a toxina botulínica, a orientação, a fisioterapia, a fono no pós-operatório, né, para que a gente evite qualquer tipo de intercorrência no meu pós-cirúrgico. As assimetrias. As assimetrias são casos onde dificilmente ela vai ser isolada, simplesmente assimetria. Tá? Ela normalmente é um procedimento associado a outros tipos de deformidade. Então essa menina ela tem uma alteração da minha mandíbula em relação à linha média facial e depois da cirurgia eu consigo um resultado na posição adequada do meu osso. Mesma coisa dessa menina, eu tenho uma alteração da minha linha média dentária, maxilar e mandibular, e depois da cirurgia, colocando essa maxila, né, na posição correta, junto com a mandíbula, eu consigo um resultado adequado para ela no resultado final. Então aqui eu consigo ter uma ideia da minha oclusão, que eu tinha um desvio das linhas médias, inclusive da linha média facial, e aí aqui eu consigo ter o resultado das linhas médias coincidentes, né, e adequadas. A mordida aberta posterior, ela é rara, ela é mais incomum das deformidades, ao meu ver, só que ela apresenta, normalmente está associada a dentes anquilosados, pode apresentar dentes anquilosados, e ela é uma alteração vertical, né? E eu preciso, de alguma maneira, corrigir essa correção dessa minha mordida aberta posterior. Então, ela encosta simplesmente os dentes da frente, nesse caso do lado direito dela, desse lado esquerdo dela, ela não encosta nada, e depois, com a segmentação de maxila, eu consigo ter o fechamento correto da minha maxila. Então, ela tinha uma alteração de maxila, uma alteração vertical, e depois da cirurgia, a gente consegue o resultado e a correção adequada da minha mordida aberta posterior. Bom, liga uma luz vermelha, toca uma sirene, né? E é importante tocar na cabeça de todos os cirurgiões quando a gente tem alguns tipos de deformidade, como o classe 3, o classe 2 e a assimetria. Essas deformidades, as alterações patológicas articulares, elas podem estar associadas. Então, a cirurgia ortognática, normalmente correção de maxila, mandíbula, mento, ok. Mas, além disso, esses pacientes classe 3, classe 2 e assimetrias podem ter alterações patológicas. Então, é importante ligar uma luz na gente, ligar uma sirene para a gente ficar atento e não ter recidivas no meu pós-operatório. Por exemplo, num paciente anteroposterior. Então, eu tenho, o que é uma ATM adequada? Uma ATM adequada é isso, ó, é um côndilo bem posicionado, aqui está meu poro acústico, aqui está a minha eminência, aqui está o meu côndilo. Aqui é a minha ressonância magnética, aqui está o meu poro acústico, aqui está o meu côndilo e o meu coronoide, aqui está a minha eminência e o paciente com a boca fechada, com o meu disco articular na posição certa. Quando esse paciente assintomático ele abre a boca e tem tudo bem posicionado, o meu disco articular ele está na posição adequada, então ele acompanha o movimento do meu côndilo. Nessa paciente, por exemplo, é uma paciente que ela apresenta uma classe 2, então acende aquela luz vermelha, aquela sirene, seja qual for, e é uma alteração importante do ponto de vista anteroposterior. É uma alteração que a gente deve ficar atento para que a gente não passe desapercebido em alguma patologia articular. Então, por exemplo, essa paciente, quando ela estava com a boca fechada, através da ressonância magnética, eu tenho o quê? Eu tenho o disco mal posicionado e quando a paciente abre a boca,
o disco continua mal posicionado. Isso é chamado luxação sem redução. Ao meu ver, esses casos são casos cirúrgicos. A gente precisa, além da cirurgia ortognática, reposicionar esse disco dentro da cavidade, ao meu ver, com uma cirurgia aberta. Então, ela antes da cirurgia e depois da cirurgia, né, um resultado bem estável e passivo e sem recidiva, porque nós atuamos na ATM e deixamos essa ATM saudável para que não tenha nenhum tipo de recidiva. A tomografia ajuda a gente a alteração bem importante. Então, imagina aqui, ó, uma alteração bem grande da minha mandíbula, um caso bem severo de uma alteração esqueletal. Então, eu tenho o quê? Desse lado aqui, ó, esse lado é um lado normal, aqui é um lado normal, e desse lado aqui, do lado direito, uma patologia, ó, chamada um osteocondroma. Então, eu não posso simplesmente olhar a minha cirurgia ortognática. Eu tenho que mexer na minha TM, porque senão eu não vou conseguir resolver o problema desse paciente. E uma panorâmica, ela não é o exame ouro para fazer esse diagnóstico, só que ela ajuda bastante. Olha um côndilo normal aqui, ó. Agora vamos olhar do outro lado. É um côndilo que tem um crescimento condilar. Não é um osteocondroma, mas pode ser uma hiperplasia condilar. Então, assim, a avaliação condilar, a avaliação da minha TM em pacientes classe 2, assimétricos, e classe 3 tem que ficar atento para a gente não ter alguma situação ruim no meu pós-operatório, tá? Bom, e eu tenho também o quê? Um exame que é chamado, que é um exame chamado cintilografia. Essa cintilografia, ela é uma cintilografia do corpo, e essa cintilografia, ela nada mais é do que uma injeção endovenosa de uma substância radioativa na veia do paciente. E vai mostrar o quê? Algum processo inflamatório, alguma neoplasia, alguma alteração patológica que esse paciente apresenta. Então, a cintilografia também é um exame ouro para a gente poder fazer o diagnóstico correto, para que a gente consiga resultados como esse, né? Colocando a maxila na posição certa, a mandíbula na posição certa e consiga esse resultado acessível para esse meu paciente. Como é essa cirurgia? Essa cirurgia é feita no hospital com anestesia geral. Hoje ela dura em torno de umas 2h30 a 3 horas, tá? Pensando em maxilamandibulimento. Isso aqui é quando as cirurgias duram mais de 3 horas, a gente gosta de colocar essa meia antitrombose, um sequel, que é um massageador da minha perna, para que a gente evite qualquer tipo de trombose. Isso aqui é a sonda que vai respirar por ela, aquela mais grossa. Essa mais fininha é uma sonda que fica aspirando tudo que sai, que entra no estômago do paciente, então para o paciente não ter náusea e vômito no meu pós-operatório. Aqui é um protetor ocular para não ter chance de bater nada no olho, é importante proteger a mão desse paciente para que a gente não tenha nenhum problema. A osteotomia é chamada de osteotomia sagital. O que é isso? Ela vai abrir no meio a minha mandíbula, tanto do lado direito quanto esquerdo, e vai dividir o meu côndilo coronoide, que é chamado no meu segmento proximal, do meu segmento distal, que são os meus dentes. Isso vai fazer o quê? Que eu abra a mandíbula, o meu côndilo coronoide fique no mesmo lugar e eu consiga fazer o movimento antero-posterior. O meu nervo, normalmente, ele fica na posição distal da minha osteotomia, que facilita a minha movimentação e qualquer índice de parestesia que esse paciente possa apresentar, que é comum acontecer a parestesia dos casos de cirurgia ortognática. E aqui nós temos o quê? Como é feito o avanço. Então, eu dividi o meu côndilo coronoide e aqui eu consigo puxar para frente e para trás. Tá? Então, é essa a chamada osteotomia sagital. É feito um guia cirúrgico hoje com os planejamentos virtuais, né? Através da tomografia, através dos softwares que hoje tem, através das impressoras 3D. A gente faz esse guia cirúrgico e coloca a mandíbula na posição certa. Colocando a mandíbula na posição certa, eu termino o movimento da mandíbula e depois vou fazer a minha osteotomia na minha maxila. Então, particularmente, alguns cirurgiões gostam de começar essa cirurgia pela mandíbula, que é o meu caso, e de muitos outros ótimos cirurgiões, de começar a cirurgia pela mandíbula, e outros cirurgiões também muito bons gostam de começar pela cirurgia pela maxila, tá? Eu vejo mais vantagens, né? Não é o caso de ficar discutindo isso agora, mas eu vejo muito mais vantagem de começar a cirurgia pela mandíbula. E depois que terminou a mandíbula, fazer a osteotomia na maxila. Então, a gente vai fazer uma osteotomia Lefort 1, né? Normalmente segmentada. Vamos dividir, vamos soltar essa minha maxila. Essa maxila, ela fica presa,
né, no meu crânio, né? Isso é óbvio. Depois que eu vou romper todos os meus pilares de sustentação, a minha maxila, e a minha, o meu pilar zigomático, pterigoideu e canino, eu vou soltar essa maxila do meu crânio e ela fica solta, né, para que eu consiga colocar na posição correta. Qual é a posição correta? É a da mandíbula, porque a mandíbula já está colocada na posição certa, eu só vou pegar essa maxila e encaixar na mandíbula e corrigir a posição vertical. Tá? Então é isso o movimento da técnica cirúrgica propriamente dita. Tá? Então a maxila está solta, a minha mandíbula já está feita, né? E eu vou fazer a fixação. Então o que a gente está vendo aqui? Ó? O meu pilar canino, o meu pilar zigomático, que é as placas nas zonas de resistência, uma placa em T, que a gente usa bastante quando a gente faz a segmentação de maxila, e uma placa em L também no meu pilar zigomático. Então, 4 placas nos meus pilares de sustentação. O único pilar de sustentação, que é o pterigoideu, eu não coloco nenhuma placa, só coloco no canino e no zigomático. Tá? Então, ó, canino, zigomático, canino, zigomático. E um resultado é esse que a gente encontra, né? Então, um paciente com uma satisfação, sem dor articular, muitas vezes ligado à apneia do sono, uma vez que você avança a maxila, você tem um resultado bem satisfatório do ponto de vista de apneia, e quando você termina a cirurgia, você é recebido assim na sala de recuperação. Então, assim, isso é muito gratificante, e aí quando a gente recebe isso e tem um pós-operatório adequado, encaminha para fono, para físio, e o ortodontista termina o caso, a gente fecha o meu quebra-cabeça, ligando todas as peças e construindo o quadro da maneira adequada, que é o que a gente busca e montar de uma maneira bem satisfatória, e o resultado vai ser a satisfação do meu paciente. Tá? Bom, mais uma vez, queria agradecer o convite, né, e a iniciativa do evento, né, para a gente poder divulgar o tema que é muito gostoso da gente falar, e falar que a gente está à disposição para qualquer tipo de pergunta. A gente sempre vai estar em contato com o pessoal do Bucocast, que a gente já é grandes amigos. Tá bom? Uma boa tarde e obrigado mais uma vez pelo convite.